Doutor André, que diabos é a síndrome do túnel do carpo? Como é que começa esse negócio aí? Onde Conta pro pessoal. O que ela come, onde vive. Onde vive, para onde vai. Síndrome do túnel do carpo é a síndrome de aprisionamento nervoso mais comum do corpo humano. Ela representa cerca de 90% dos diagnósticos relacionados a algum tipo de aprisionamento de nervo periférico. Mas espera aí, não tem prisão no corpo humano. Algumas pessoas dizem que a consciência pode ser uma prisão, mas a gente não tem prisão nenhuma. Como que esse nervo está preso aí? O que está aprisionando ele? Que história é essa? Eu posso substituir o termo aprisionamento por estrangulamento, ou mais comum é o pinçamento do nervo. Vocês viram que ele está ficando criminoso. Estrangulamento, pinçamento. E no final, todo mundo aprisionado. Tá ficando meio perigoso o negócio. O que acontece, doutor Alessandro, quando você tem um nervo periférico que no seu trajeto, em algum momento, ele sofre um processo de compressão, a gente chama isso em inglês de entrapment e em português aprisionamento, enclausuramento, estrangulamento. Não melhora não, são todos termos assim. Nenhum deles é meio agradável, né, assim, de uma maneira geral. O que acontece, né? Os nervinhos vão caminhando lá no corpo da gente e em alguns momentos do trajeto eles podem encontrar alguns obstáculos, né? Os ligamentos, ou então eles estão passando muito próximo de algum osso, né? Essas coisas assim. E quando, por alguma condição desconhecida, um desses nervos começa a passar com mais dificuldade nesses canais, a gente acaba tendo essas compressões, né? E isso vem com uma miríade de sintomas, né? Qual que é o sintoma mais comum da síndrome do túnel do carpo? Esses sintomas estão sempre relacionados a qual nervo que está sendo aprisionado. Sim. Se é um nervo que controla o dedão do pé, vai ter sintoma para o dedão do pé. Se é um nervo que controla a parte de trás da cabeça, vai dar sintoma para a parte de trás da cabeça. No caso da síndrome de túnel do carpo, para responder isso, a gente tem que saber primeiro onde fica o túnel do carpo. E é engraçado, né, pensar que no nosso corpo tem túneis. A gente tem alguns túneis no nosso corpo. Vários túneis. Né? Papai do Céu, quando foi fazer a gente, ele estava muito animado aí com essa questão da engenharia, né, da bioengenharia, e ele fez aí alguns túneis para facilitar o deslizamento das estruturas, né? Isso aqui se a gente lembrar daquela analogia de que o nervo é o fio que leva o comando do cérebro para um ponto final do corpo, mais ou menos como um fio de luz que sai lá do quadro, passa pelo interruptor e depois vai terminar na lâmpada, esses nervos eles têm todo um trajeto pelo corpo humano e até chegar no local onde eles são destinados a exercer sua função. Então, eu tô aqui, não é porque eu não tive infância não, viu, gente? Doutor Alessandro, para quem não tem o vídeo, está insistentemente rabiscando as suas mãos e os punhos. É para demonstrar o trajeto do nervo. Essa técnica é conhecida por nós como anatomão. Anatomão, né? Doutor Alessandro está fazendo anatomão. Quem está conosco no Spotify, eu recomendo dar um pulo no YouTube, porque essa cena é imperdível. Me ver passando vergonha aqui, não é nem em rede nacional, né? É internacionalmente. É sensacional. Mas o que é a ideia? O nervo mediano, ele vai passar no interior do túnel do carpo. O túnel do carpo é um túnel que existe entre a região do punho e da palma da mão, né? Esse túnel, ele é um túnelzinho osteofibroso. O assoalho dele, ou seja, a parte de baixo dele, é ósseo, são os ossos do carpo. A parte de cima é um ligamento, a gente chama de ligamento transverso do carpo. No meio desse túnel vão passar todos os tendões flexores, né? A função do tendão flexor, como o próprio nome já diz, é fletir o dedo, então é dobrar o dedo. E vai passar ali também o nervo mediano, que é o rapaz sobre quem nós estamos falando, né? Para quem está acompanhando a gente, a imagem é mais ou menos essa que eu estou mostrando para a câmera. Então, o nervo mediano passa embaixo desse ligamento, acaba o ligamento, ele vai para as pontas dos dedos da mão.
Quais dedos da mão? Vai para o polegar, vai para o indicador, vai para o terceiro dedo e caprichosamente vai para metade do dedo anelar, né? Que é o quarto dedo. Que é também conhecido como quarto dedo. Eu acho que o terceiro dedo é mais importante na mão, assim. Ele é quase tão importante. Ele é quase tão importante quanto o polegar, porque ele é um dedo terapêutico. Dependendo do grau de estresse. Ele libera o estresse da gente. É bom esse dedo, ele é importante, mas não tem nada a ver com o assunto. Vamos lá, isso daí... Enfim, quando esse nervo está comprimido, o tendão, por não ser uma estrutura neural, né? Então, assim, ele é uma estrutura altamente especializada, mas ele não é um tecido tão especializado quanto o nervo. O tendão, ele não dá nenhum tipo de informação, né? Ele é uma especialização motora do sistema motor, é um cabo. O nervo não, o nervo ele é informador, né? Ele sempre é informador ou ele é um nervo motor, ou seja, ele é um nervo que vai criar movimento em algum grupamento muscular. No caso do mediano, o nervo, a partir do punho, predominantemente informador. Então, o que ele vai... Em outras palavras, enquanto o tendão é especializado para aguentar tração e compressão... O nervo não. O nervo é uma estrutura delicada que deve ser tratada com menos agressividade, digamos assim. Então, e aí o que acontece? Como é que o nervo vai reclamar? Como é que o nervo vai te avisar que tem alguma coisa errada na tua mão? No caso do mediano, dormência. Isso para as compressões que têm menos tempo de duração, né? Para as compressões mais antigas, né? As pessoas que convivem com a compressão há muito tempo, aí você já pode ter perda motora, então você vai ter perda de força. Já são os sintomas da compressão do nervo mediano. Exato. Antes da gente começar a falar nos sintomas e o pessoal... Porque você sabe como funciona, né? Você está vendo um vídeo de túnel do carpo, quase que certeza que você vai se convencer que tem um problema no túnel do carpo até o fim do vídeo. Então, não, a gente não está querendo agradar a associação dos hipocondríacos. A gente está querendo só... É só informar mesmo. Informar. Né? Antes de chegar nesse ponto, todo mundo tem... Duas perguntas. Todo mundo tem túnel do carpo? Tem. E todo mundo vai ter síndrome de túnel do carpo? Não. Todo mundo tem túnel do carpo. Tem gente que quer... Doutor, eu tenho tireoide. Eu também. É verdade. Eu tenho um sistema nervoso. Opa! Também. Tamo junto.